Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. É um grande prazer encontrar com todos vocês hoje para podermos estudar um pouquinho de análise sintática. Em nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer algumas análises sobre o complemento nominal e o adjunto adnominal. E eles podem gerar algumas ambiguidades se nós não soubermos trabalhar bem com esses dois complementos. E, por favor, se você não é inscrito aqui conosco, faça a sua inscrição, deixe o seu like e o seu comentário, para que possamos engajar o nosso canal e atingir um grande número de pessoas, para todos poderem melhorar e aprender um pouco mais de língua portuguesa. Espero que você aprenda a usar bem esses dois tópicos da aula de hoje. Um grande abraço e eu te encontro ali em nossa aula. Até mais, pessoal! Olá, meus amigos aqui do canal. Vamos começar a nossa aula de hoje com o tema complemento nominal e adjunto adnominal. Nós já estudamos nos vídeos anteriores o uso desses dois termos dentro das orações. Só que agora você vai perceber que eles podem gerar ambiguidade. E é isso o assunto que nós vamos tratar com você aqui hoje. Você vai ler comigo na tela um exemplo para ter noção do que nós vamos te falar. Veja comigo. Causou polêmica a citação do sociólogo conservador. Para você lembrar o que é um complemento nominal ou um adjunto adnominal, esses dois termos se ligam a nomes, eles não se ligam a verbos. E os dois termos podem ser preposicionados. Agora, o complemento nominal ele é obrigatoriamente preposicionado. O adjunto adnominal nem sempre. Mas aqui, a citação do sociólogo, nós temos o termo preposicionado e conectado ao substantivo citação. E citação, neste caso, é um substantivo abstrato porque é uma ação. Mas você pode pensar de uma outra maneira aqui a respeito do complemento. Porque o que você disse? Se causou polêmica a citação do sociólogo conservador, pense comigo. O sociólogo conservador fez a citação? Pode, nós podemos pensar dessa forma. Então, o sociólogo, ele é o agente, ele é o autor desta ação. Quando isso acontece, você deve se lembrar bem. O termo do sociólogo conservador é um adjunto adnominal. Por quê? Quando o adjunto adnominal ele se conecta a um substantivo abstrato, ele nos mostra o autor, o agente da ação. Mas neste caso, o problema é complicado. Por quê? Pense comigo. O sociólogo conservador foi citado. Sim, alguém às vezes citou o nome desse sociólogo e não foi ele quem fez a citação, porque nós não sabemos aqui, é uma oração sem contexto. Quando houver contexto é diferente, mas aqui nós não temos um contexto para sabermos se ele falou ou se ele foi citado. Quando acontecer, no caso de o sociólogo ser citado, o que aconteceu? Ele não agiu. Ele é um paciente de uma ação da citação. E neste caso, ele é um complemento nominal. Agora, meus amigos, fica a pergunta: e como faço para acabar com essa ambiguidade? Você teria que reescrever essa oração ou então colocá-la dentro de um contexto para não acontecer isso. Aqui, o que eu estou querendo te apresentar nesta aula de hoje? Nós vamos estudar juntos esse processo. Quando nós geramos duplo sentido no contexto da frase, nós vamos ter que melhorar, corrigir para não causar problemas para quem nos lê. E isso é somente feito pela
análise sintática e pela sintaxe correta da oração. E nós vamos aprender isso hoje. Você entendeu essas explicações? Não se esqueça, o adjunto adnominal, quando se conecta a um substantivo abstrato, ele é o agente da ação. O complemento nominal, quando ele se conecta também ao substantivo abstrato, ele é o paciente desta ação. Mas agora vamos seguir com a nossa aula. Veja agora um trecho a seguir de um poema de Ulisses Tavares, escritor que se caracteriza por um discurso sempre combativo, participando desde os anos 70 das grandes questões políticas, sociais e existenciais humanas. Neste caso, mais especificamente ecológicas. Ele escreveu o seguinte: a usina de Angra. É preciso avisar esses peixes sobre a usina de Angra, os lençóis do lixo atômico, as redes da radiação, a pescaria predatória dos átomos. Dito isto, o que nós vamos analisar é o seguinte: esse poema que aqui se encontra, nós teremos uma análise sobre ele. Eu gostaria que você lesse comigo o último verso, a pescaria predatória dos átomos. E agora é a sua vez de trabalhar um pouco, porque eu gostaria que você me dissesse se os termos aqui apresentados estão incorretos. Se estiverem corretos, ok. Se estiverem incorretos, nós vamos também aceitar. Mas preste atenção no seguinte: se você acha que esse último verso, a pescaria predatória dos átomos, quando nós lemos que os átomos são os agentes da pescaria, que se dá de maneira predatória. Agora é sua vez. Você acha que essa afirmativa com referência à pescaria predatória dos átomos está correto ou errado? Sua vez. Diga para mim, certo ou errado? E deixe aí o seu comentário também para falar se você acertou, se você errou. E aqui está corretíssimo. É isso mesmo. Os átomos são os agentes dessa pescaria. Você já começou a perceber que nós temos aqui algumas situações de adjunto adnominal, complemento nominal. Nós vamos falar sobre isso na sequência. Vamos lá. Agora, pessoal, a mesma proposta. Fora de contexto, existe ambiguidade. É uma afirmação. Pois a expressão dos átomos, ela pode funcionar tanto como adjunto adnominal ou como complemento nominal. Pense bem. Pescaria predatória dos átomos. Os átomos pescam ou os átomos são pescados? Olha só. Como funciona isso? Será que é realmente correto essa afirmação? Agora é a sua vez de testar seus conhecimentos gramaticais com referência a uma interpretação de texto. O autor usou de propósito ou não? Isso que está falando aqui é correto ou errado? Pense um pouquinho. E você disse que está corretíssimo. É isso mesmo. Ele fez o uso do passivo e do ativo no mesmo verso. Agora, vamos mais um pouquinho. Os termos predatória, veja a palavra predatória, e dos átomos são adjuntos adnominais. Agora você preste atenção. Predatória está conectado em pescaria. Não foi isso? E dos átomos está ligado em predatória. E estamos querendo testar o seu conhecimento se você sabe como funciona o adjunto adnominal. E aqui está dizendo que são adjuntos adnominais. Você vai dizer para mim, está correto ou está errado? Vamos lá? É a sua vez. E a resposta você disse que está corretíssima. É isso mesmo. Primeiro, predatória. Não possui preposição, já é adjunta adnominal, porque está ligado em pescaria. E é o tipo da pescaria, é a característica da pescaria. Agora, dos átomos, também é uma característica de predatória, porque predatória é do átomo, você simplesmente especificou. Veja só como funciona bem o adjunto adnominal. Você entendeu? Mas nós não acabamos. Eu preciso te passar outra proposta. Os átomos, veja só, são o alvo da pescaria predatória. E agora você perceba,
Correto ou incorreto? Pense um pouquinho. Ó, a pescaria predatória dos átomos. Os átomos são alvo da pescaria predatória? Sim ou não? E a resposta vai ser errado. Está errado. É o contrário, não é, pessoal? Não é isso. Mas, mais um casinho. No contexto, o termo átomos apenas pode ser agente, adjunto adnominal da pesca, já que os átomos é que matam, por efeito radioativo, os peixes, a vida. Você concorda com isso? Vamos de novo pensar um pouquinho agora? Você disse anteriormente que não era. Agora você tem que afirmar, sim, que eles são os agentes predatórios. E é isso mesmo, porque ele acaba com a vida, ele mata, ele destrói. Era isso daqui. Esse vídeo vai ficando por aqui. E no próximo, nós vamos continuar resolvendo exercícios com essa mesma temática. E espero que você nos acompanhe e, por favor, já deixe aí o seu comentário, as suas dúvidas. É muito importante a sua participação aqui no canal para podermos ajudar você a aprender um pouco mais de português. Um grande abraço a todos e eu te encontro em nossa próxima aula para continuarmos a resolução dos exercícios deste tópico. Um grande abraço.